Programa diferente no ar. Hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Luciano Potter. Pô, obrigado. Imagina quem não me conhece agora, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus, mas quem é esse cara, né? Então eu vou apresentar Luciano Potter. Obrigado. Jornalista, comunicador, podcaster, palestrante, pai, nadador. Mentira, muita nadador coisa. nadador Não, já sei que é atleta profissional. Quase. E humilde, né? Humilde, claro, dentro da humildade que lhe cabe, né? Exatamente. Quem já conhece já sabe. Potter, obrigada. Convite. Adoro. Adorei. Obrigado pelo convite, mesmo, de verdade. Sabe que eu acho que tu tem o poder de deixar, assim, qualquer entrevista mais leve, sabe? Poxa, obrigado. Isso é muito gostoso de ouvir, porque embora tu seja bastante opiniático, né? Tu deixa isso com uma certa leveza sempre. Em todos os canais que eu já ouvi o Potter falar, timeline, sala de redação. Ixi, se eu contar só um pouquinho do tempo do Patrola. Patrola com a Rodaica. Esses dias eu fiz a conta, foram 35 programas que eu participei. Com alguma assiduidade, né? E eu assisti pegando alguns. Podcast e tudo, né? Legal porque são 25 anos de carreira, né? Muita Na comunicação coisa, as coisas começam e terminam. Isso é uma coisa muito comum, assim. É muito raro um programa como Sala de Redação, que esses dias fez 55 anos, eu acho, sabe? Isso é muito raro. O Pretinho tá com quase 20 anos. Pretinho básico. Porque tu tem que ter um DNA tão forte que tu possa mudar as pessoas e aquele DNA continue firme. Acontece com o Pretinho, acontece com o Sala. Todo mundo vai ter o Sala da época do Rui, do Lauro. Realmente, né? Imagina, Rui, Lauro, Santana, Pedro Ernesto, Vianney. Nossa. Era gente muito grande na comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje tá lá, né, uma galera que tá, aliás, alguns há bastante tempo, mas o programa tá faturando mais, tá tendo mais audiência, tá reverberando ainda, os presidentes dos dois clubes, né, de Inter e Grêmio escutam e ficam brabos ou felizes. Então, porque tem um DNA no programa, né? Sim. Isso é muito raro na comunicação. É muito legal. Mas sabe que o legal do Sala de Redação, eu, por exemplo, meu mundo lá em casa é masculino, só tem homem na minha casa, né? Então eu tenho que entender um pouquinho de futebol. E eu ouço Sala de Redação nessa ida aí pro consultório, enfim, na movimentação do carro. Eu ouço de um outro jeito. Futebol é um assunto que normalmente gera muita intriga, muita opinião de lados opostos, né? Mas com uma certa leveza. Porque tem uma brincadeira no meio, tem uma história, conta um pouquinho da vida do jogador, porque é um programa que fica algumas horas no 2 ar, horas. né? 2 horas. Hoje então, tem 2 horas. Ouvir 2 horas de um programa falando de futebol, tem que ter uma história contada no meio. E o Sala de Redação tem esse poder. E tu dava esse toque. Assim, o que eu tento quando eu chego em programas em programas já consolidados, né? É me adaptar àquilo, né? Claro que se teve o convite, as pessoas querem um pouquinho do meu jeito de comunicar, que tu vai achando, tu vai transformando, tu vai mudando, a tua idade também vai te transformando. É o que está acontecendo exatamente hoje comigo. Mas tem camisetas assim que tu tem que respeitar o estilo dela, né? Por exemplo, o Timeline. O Timeline foi um programa criado por mim e por uma equipe. Aí era diferente, nós tínhamos que achar o nosso jeito. E o jeito era pegar um pouco da Kelly Matos e trazer pra cá, um pouco do Davi e trazer pra cá, e um pouco do Potter e trazer pra cá. Tô falando terceira pessoa, que nem Pelé. Mas a gente tinha que montar uma intersecção pro programa acontecer. Porque não dava pra ser só o colunista de jornal, a repórter de Brasília e o bobalhão do Pretinho Básico, entendeu? Eu tinha que pegar um pouquinho do Pretinho e botar aqui, mas não ser Pretinho. O Davi tinha que transformar a fala dele numa coisa mais coloquial, porque o texto ele conseguia transformar, moldar. Ali não. Ali teria que ser mais ele. E a Kelly, aquela repórter séria de política também, daqui a pouco ia ter uma entrevista mais leve para ela fazer, então ela teria que se transformar, né? Então a gente montou o programa e ele teve o DNA dele, que é mantido hoje, né? Eu não tô mais lá, enfim, né? Específica. Tá lá o programa, né? E a gente tinha uma baita responsabilidade que era entrar no lugar de um programa que estava há 29 anos, chamado Polêmica, e apresentado por um dos maiores jornalistas da história do Estado, chamado Lauro Quadros, né? E rádio é rotina. Se tu quebra a rotina das pessoas, as pessoas te odeiam. Eu fiquei 6 meses... vamos lá. Esse imbecil é o elogio mais leve que eu li em 6 meses e que pode ser falado agora aqui, né? Pra não atrapalhar as pessoas, né? Até as pessoas começarem a entender o que é o programa, o que a gente estava querendo fazer, sabe? E as coisas irem, assim, sabe? Quando tem uma mudança de integrante, também é a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho, voltando ao início da pergunta, né? A gente tem que se adaptar. É muito difícil tu ser um comunicador que tu vá lá e mude um lugar, sabe? Tanto é que eu fiquei anos participando do Pretinho Básico e indo pro Timeline.
Às 10 da manhã eu entrevistava um ministro com uma pauta pesada, eu e os meus companheiros, né, o Davi e a Kelly, e à 1 da tarde eu estava falando piada. Sim. E às 11 da manhã eu estava falando bobagem de futebol no Bola nas Costas na Atlântida, sabe? E os caras, eu lembro que, como é que tu faz? Assim, cara, é a nossa vida real. Tu é uma pessoa na casa da tua sogra, tu é uma outra pessoa no bar com os amigos e amigas, né? Tipo assim, a gente vai se adaptando, tu é outra pessoa no trabalho, a gente tem isso, né? Não tinha nenhuma novidade. A novidade era que antes da comunicação, não, tu vai ser só da política, tu vai ser só contando piada, tu vai ser só... E hoje a internet mudou isso, né? Hoje todo mundo pode ser o que quer, É muito dinâmico. Mas tem uma coisa que é a essência, e isso tu consegue aplicar em todas as coisas que tu faz. Isso eu acho incrível. E mais incrível de te ouvir é saber que tu ficou todos esses anos, o quê? Mais de 20 anos? 25 já. 25 anos. Não, 20, eu comecei no ano 2000 como estagiário. Imagina. 25. Na RBS. Na RBS. E depois dos 40 veio uma transição linda. Uma transição que está acontecendo, né? Eu acho que, na real, a gente sempre está de alguma mudança, né? Bom, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas duas definidoras. Com quase 39 anos de idade, foi dia 18 de março e o meu aniversário é dia 31. No dia 18 de março de 2018 nasceu meu primeiro filho. Então eu tive filho na média mais tarde, né? Com quase 40 anos de idade. Aí o outro nasceu em 2019, 1 ano e 4 meses depois. É óbvio que isso mudou completamente a minha vida, né? É óbvio. Porque eu continuei no ritmo de trabalho que eu estava, já dando palestras, viajando. Naquela época tinha outras coisas também em Casas Atlântica, a gente se apresentava em stand-up comedies, enfim, a gente viajava muito. As palestras começaram a engatinhar e o trabalho me tirava de casa horas e horas. Então, aí começou a acontecer com os guris com 4, um com 4, outro com 3, um com 5, outro com 4, de eu acordar, sair e chegar em casa e eles estão no banho e não dormir. Aí começou a bater alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, não tá legal. Tá, mas como assim? Não tá legal. Vamos tentar mudar o horário. Como é que eu vou mudar o horário? Eu tô no sala de redação. Não vai mudar o horário. Ou sala de redação ou já era, né? Sim. E eu tava no pretinho também. Então eu comecei a sair do pretinho pra limpar o horário das 18 horas. Aí, então eu comecei a pegar eles na creche. Então já comecei pelo menos a pegá-los na creche. Mas almoço com eles e acordar com eles já era. Já tinha saído de casa enquanto eles estavam dormindo. Quer dizer, tem aquela parte de bebê, cada um deles. Né? Um acordava de 3 em 3 horas, outro acordava às 4h50 da manhã. Então eu ficava naquela parte da manhã com eles. Aí eu comecei a medir as coisas, comecei a perder coisas importantes. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então parte do nascimento dos meus filhos e o crescimento deles, né? Ao mesmo tempo, na vida paralela, o lado de palestras e podcast começou a crescer muito. Isso era um projeto teu, independente? Ele era independente. Os podcasts, muitos deles ainda estavam dentro da RBS. Com pessoas da RBS, colega, a gente criou lá o Era Uma Vez Oeste, enfim, o próprio Porta da Entrevista era lá dentro que eu gravava. Mais, sei lá, 300 programas que eu fiz e com um monte de gente lá junto, né? Aí começou a bater essa coisa de, cara, eu tô perdendo o crescimento dos meus filhos, eu tô trabalhando demais, tem uma outra coisa aqui que começou a pintar que me leva pro palco, que me faz estudar, que me faz crescer e que me paga bem, que é palestra, né? Aí tu começa a transformar, entendeu? Até chegar no ano passado, lá por junho, eu tomei uma decisão, cara, eu vou sair. Aí comecei a conversar com a RBS. E aí a galera, pô, mas tu tem certeza? Eu assim, cara, eu tenho certeza. Mas é uma ideia que tu veio amadurecendo já, há muito tempo, com certeza. O junho é quando eu informo eles, assim. Eu tô chutando junho ou maio, talvez pode ter sido maio, assim, né? Porque a gente ficou em longas conversas, assim, tentando ver como é que seria o melhor, assim, porque até hoje eu tenho muito medo, eu não tenho... Bom, dia 5 acabou, entendeu? Hoje, por exemplo, nesse exato momento, não tem nenhuma marca que tá constante comigo lá em casa, em programas meus. Então, hoje, ou eu saio de casa e entrego algo para ajudar a alimentar a família junto com a minha esposa, ou já era, entendeu? Já não tem nenhuma certeza. Mas até essa incerteza dá tesão, sabe? Até essa incerteza faz eu me movimentar, faz eu me mexer. Então, estou falando contigo, a gente está gravando isso aqui em junho, menos 1 grau, né? Do lado de fora. Né? Do lado de fora, né? Mas em junho de 2026, desculpa, 2026, eu estou completamente apavorado, né? Mas ao mesmo tempo isso me dá uma coisa que nunca me deu, assim, sabe? Que é, cara, é da incerteza que as coisas fazem se mexer, assim. Agora eu comecei a entrar na vida real de empreendedor, sabe? Depender totalmente de mim. Não tem mais chefe para culpar,
né? Antes era muito fácil, né? A culpa do chefe, a culpa do chefe, a culpa do chefe. Eu, assim, eu não era esse cara, mas enfim, eu tinha alguém para culpar, né? Agora a culpa é minha, entendeu? O que tu Agora é comigo. sentiu que te levou a tomar essa decisão, assim, de diferente? O que aconteceu, algo específico que te fez pensar, chega, preciso mudar? Não, algo não? específico não teve, assim, aquele clique, assim, sabe? Era um monte de coisa ao mesmo tempo, assim... Alguma pergunta que alguém tenha te feito? Algum momento especial que tenha te botado pra lembrar, pensar? assim... Ou foi um somatório? As pessoas Eu acho que vão acontecendo coisas, assim, sabe? Vão acontecendo coisas e tu vai somando. É somatório. A resposta mais certa é somatório. Eu não consigo colocar coisas específicas, assim. Quer dizer, consegui colocar o nascimento dos meus filhos, a falta de tempo... Sabe que eu ouvi tu falando em algum programa, alguma coisa, algum corte que eu vi teu, contando de um momento em que tu vinha dirigindo, sentiu uma dor no braço, depois de uma palestra, e isso também te fez... Tive uma crise de ansiedade. Conta pra nós. Somatório. Voltando... e aí é incrível, né? Porque eu tô voltando de uma palestra. A nova vida que eu tava escolhendo, né? Na real, eu fiz uma insanidade. Já tava paralelo, isso. Já tava rolando, tudo certo. Eu ainda estava na rádio. Nas rádios. Eu estava voltando de Santa Vitória do Palmar. São mais ou menos umas 10 horas de carro. E... Sozinho? Não, desculpa. Eu tinha ido um dia antes para Santa Vitória do Palmar e voltado para Porto Alegre. Saí de Porto Alegre e fui para Passo Fundo. Nossa. Dei a palestra em Passo Fundo e estou voltando de Passo Fundo. Tudo dirigindo? Tudo dirigindo. Eu adoro dirigir. Tá. Adoro estrada. Tudo bem, mas né? Compro audiobook, podcast, música, fico ali comigo mesmo, né? Aí começa a me dar uma dor no braço, depois de estrela ali, sabe? E eu, meu Deus do céu, eu vou morrer. Sabe aquela sensação assim? Aí começou a ficar uma respiração mais pesada, eu assim, vou morrer, olha, eu vou morrer, que coisa incrível, tô vivendo a minha morte agora, né? Tô vivendo esse momento da minha morte. Aí parei o carro, uma sede. Aí peguei, tomei água, assim, sabe, tudo muito difícil. Aí tinha chovido, tinha umas poças d'água, aí eu derramei a água na minha cara que sobrou, e eu peguei da poça d'água, me sujei todo, assim, tipo assim, tá, vou morrer mesmo, então, né, tô me sujando aqui, né. Aí recuperei, assim, e cara, não, isso aqui é muito sério, voltei pra Porto Alegre já direto pra ver o que era. Tá, beleza, tu teve uma crise de ansiedade. Aí volta a conversar com a minha psiquiatra, que eu já tinha tido alta, entre aspas, né. Foram 1 ano e meio de conversas e conversas, assim, na real não teve nenhum medicamento, mas me centrou, me organizou, inclusive na coragem de ter coragem para sair, enfim, de abrir mão de alguma coisa. Exatamente. Isso também colaborou, assim, isso aí foi no ano retrasado, eu acho. Mas eu não mudei a minha vida imediatamente isso. Claro que se dá um susto, tu vai lá, faz um check-up, vê como é que tá, não, beleza. Eu digo que tem um momento que serve como uma certa virada de chave. As coisas já vêm acontecendo, mas tu sempre acha que consegue equilibrar tudo, né? E tem um momento que algo te coloca a escolher. Claro que vem os profissionais que nos ajudam também, no teu caso psiquiatra, com certeza teve outros que te ajudaram aí, mas em algum momento algo te faz tomar a decisão. Eu preciso estabelecer um prazo para essas coisas acontecerem, né? A gente trabalha aqui, o público do programa ele é basicamente 40 a mais, né? E a gente fala muito com mulheres, com homens que chegam nessa fase e têm vontade de fazer algo diferente, mas parece que já passou muito tempo. Tu de formação é jornalista, pensar em transição de carreira dentro da própria carreira muitas vezes te coloca assim, mas eu já faço tudo isso. O que mais eu posso fazer diferente? Imagina, tu já fazia, né? Já estava fazendo palestras, tu já estava te comunicando em vários meios, mas tomar as rédeas da própria vida e fazer algo acontecer sem a segurança financeira do dia 5 é algo muito difícil. E é uma decisão a ser tomada, né? Em momentos da vida. Eu continuo... A minha transição de carreira que está acontecendo, ela continua entregando o meu DNA, né? Tem pessoas que mudam completamente. Sim, foi o meu caso, tá? Eu era advogada, nutricionista, agora estou aqui de Eu acho isso aí ainda mais coragem, mas eu tenho certeza que ainda advogada, tu desenvolveu uma paixão, as coisas começaram a acontecer, né? É muito difícil tu largar tudo e falar assim, tá, o que eu vou fazer? Não. Primeiro, tem que ter dinheiro. Contas a pagar, filhos, tem que ter dinheiro, enfim, né? não tem é que ser, não, agora é uma vida aqui de milionários. Acontece muito com o jogador de futebol, né? A frase, eu acho que é do Falcão, né? Que é que o jogador morre 2 vezes, né? Eu peguei uma transição agora do Rafael Sobis, por exemplo. Eu conheço o Sobis antes dele explodir no Inter, assim. Ele ia lá na Rádio Atlântida, lá, era o Rafael.
da base do Inter que subia o morro para ir lá para a rádio. Aí um dia ele entra num jogo lá contra o Juventude, em Caxias, faz um gol e a vida dele muda. Anos depois ele dá uma Libertadores para mim, mais outros anos ele dá outra Libertadores, isso é Colorado, né? E aí a gente tá muito próximo, assim. O que o Rafael fez? Não, é perfeito. Gente. Ele largou o futebol para focar totalmente em empreendedorismo. Se juntou com outros caras lá, né? Enfim, com a Rafa e com o Danilo. Aí criaram o Foi Lá e Fez, e aí foi um podcast, e aí começou a entrar muito no meio de empreendedorismo, começou a ser empreendedor, ser sócio de empresas, né? E aí a vida tá tocando. Tô pegando um exemplo de fora, assim, para ver, né? Totalmente diferente de futebol. E tá ali o cara de futebol. Só que aí, dentro do empreendedorismo, ele cria um canal, e nesse canal ele volta a falar de futebol. Ele viveu o futebol a vida dele inteira. Ele literalmente morou embaixo da arquibancada do Brasil. Ele volta a falar de futebol, aquilo lá é a alma dele. Né? Ele fez por muito tempo, né? Então ele voltou para o futebol. Ele continua empreendedor de algumas empresas, sócio de algumas empresas, mas aí esse programa dele comentando futebol com um olhar que é só dele, leva ele para Globo. Sabe? É uma coisa meio estranha, mas ao mesmo tempo assim, se ele não faz a volta primeiro de empreendedor, se desapega do futebol, faz sabáticos, né? Anos sabáticos longe do futebol, sem falar de futebol literalmente, talvez ele não voltasse a falar. Na hora que ele voltou a falar, ele tá mais calmo e sereno, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma essência real, assim. E a essência pode estar linkada a alguma coisa, alguma profissão ou não, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, Ari, que é o seguinte, a gente tá ficando mais tempo no planeta Terra, né? Essa conta matemática é verdadeira. Nunca se separou tanto, as pessoas descobrem que podem se separar e ser felizes de novo. Ambas. Que dá tempo. Dá tempo, né? A gente, vivendo mais, a gente pode ter vários ciclos de trabalho na vida. O que eu acho que é interessante é em todo ciclo de trabalho ter sempre uma reserva que tu vai guardando para daqui a pouco encher o saco, tu ter um tempinho para realmente fazer as coisas, né? E as coisas acontecerem, né? Claro que a gente está falando aqui de um mundo, eu não gosto dessa palavra privilégio, mas um mundo que dá para parar e sentir. Porque a grande massa de trabalhadores trabalha para sobreviver, né? Não tem que fazer, claro. Não tá pensando em ciclo de trabalho. Eu tô ali para, né, me matando para sobreviver, né? Para tocar a vida, né? Minimamente. Mas ao mesmo tempo, assim, o Brasil ele é muito sagaz em transformar boas palavras em palavrões. Né? Empreendedorismo virou meio isso, porque ele entrou numa disputa política no Brasil. Um lado político se acopla ao empreendedorismo, aí o outro lado não pode mais ser empreendedor. E é uma bobagem tremenda, porque o empreendedorismo não tem nada a ver com quem tu vota, apesar de quem votar atrapalhar ou não atrapalhar a nossa vida. Mas enfim, assim, criar coisas, né? A internet possibilitou muito isso, né? Ajudou muito. Eu lembro que a gente foi em umas férias no interior do Nordeste lá, e o que tinha mudado a cidade tinha sido a internet a cabo, a fibra. A fibra mudou a cidade. Porque eles não tinham direito de sinal de rádio, não tinha sinal de nada, aí chegou uma fibra lá. A fibra acelerou tudo. Porque eles começaram a se conversar pelo WhatsApp, tinha internet em qualquer lugar da cidade, aí as pessoas começaram a vender coisas que eles mesmo manufaturavam e pela internet, sabe? Tipo assim, coisas bonitas, assim, sabe? Então, a tecnologia ajuda muito nisso, mas também a gente pode entrar num papo que ela atrapalha demais. Isso aqui é um problema, né? E ao mesmo tempo salva a minha vida. Domina e salva, exatamente. A gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Mas, assim, abrir 600 parênteses, né? Voltando, eu acho que a gente tem que ter noção que como a gente vai ficar mais tempo, a gente pode ter outras vidas, né? Porque a pior coisa que pode ter para uma empresa, eu falo muito para empresas, né? Nas minhas palestras, né? É alguém insatisfeito. Eu prefiro, às vezes, uma mudança de setor faz com que aquela pessoa volte a brilhar. E mesmo a empresa precisa de empreendedores. É isso. Internos, né? Eu lembro, a Atlântida é muito boa nisso aí. Eu acho que também é muito boa porque entrou um cara lá que deixa a galera fazer, que é o Fetter. Exato. O Fetter entrou em 2007 e eu lembro que uma vez eu falei, cara, eu posso fazer um podcast? Ele me olhou assim, tu tá me perguntando se tu pode fazer um podcast? Não, porque eu uso o estúdio. Cara, vai. Vai merda, entendeu? Tipo assim, sabe? Perguntar se pode fazer um podcast, sabe? Sim. Aí é que aconteceu. Eu vou para um estúdio, aí eu contrato um designer para fazer a marca. Eu pago, na época era o SoundCloud, para poder uploadar para ir para as plataformas de... Hoje tu faz tudo no Spotify, por exemplo, né? Era meu. Tipo assim, eu não fiquei lá, oi, tudo bom, empresa? Como é que tu tá? Tu pode, por favor? Eu acho até que não pode, tá? Sim. Fazer isso que eu fiz. Agora, falando em voz alta, eu fiquei preocupado. Bom, mas já faz tempo, então já foi. Já passou. Já faz uns 10 anos quase.
O Potter Entrevista, que é um programa que eu tenho hoje, que a gente grava lá na Araújo Viana, ele nasceu eu lidando por telefone com as pessoas lá da rádio, de um estúdio. O Carlos Couto me gravava, ficava comigo junto no estúdio e eu falava por telefone para as pessoas, no microfone e por telefone, né? A gente chama de híbrida, é uma coisa que as rádios têm, né? Pra gente botar as pessoas no ar, né? E totalmente lá dentro, mas tudo eu fazendo, sabe? Eu subia os episódios, eu escrevia o que tinha. Então, assim, se eu ficasse esperando que blá blá blá, não sei o quê, já era, entendeu? O Era Uma Vez no Oeste, que é um programa que as pessoas têm muito carinho, que eu fazia com o Marcão e com a escola. Né? O programa foi até o Marcão falecer. Sim. Eu falei com o Marcão, vamos gravar um podcast, a gente assiste a série, tem uma série maravilhosa chamada The West Wing. A gente assiste um episódio e grava. Assiste o episódio e grava. Vai indo, né? Aí no corredor, no 5º episódio, eu passei pela escola. Assim, escola, tu ama a política americana, né? Eu amo. Tu não quer gravar um podcast com a gente? O que eu tenho que fazer? Não, tu olha o podcast e grava. Aí ele entrou e nunca mais saiu. Sabe? Tipo assim, salário, zero. Flui. Tipo assim, sabe? Não tinha. Mas é que nem tudo precisa ser remunerado. Tem gente... coisas que acontecem que vai sim em algum momento reverberar, eu acho que sim, tudo soma, porque de certa forma se tu é bem remunerado é porque tu sabe fazer, tu só sabe fazer fazendo, e isso não depende do teu salário, depende de ti unicamente, né? Mas tudo isso que tu vem fazendo, eu venho te acompanhando no Potter Entrevista, eu acho muito legal, os temas são legais, mas o que eu acho mais legal, Potter, é que tu deixa as pessoas falarem. Esse é um trabalho. Bom, é a oitiva. Olha só, eu vendo uma palestra que se chama Por que Ouvir Histórias Vai Salvar a Sua Vida, né? E ouvir histórias é ouvir o mundo. Eu separo ela em ouvir o mundo, ouvir o outro e ouvir a si mesmo, tá? Eu tive que exercitar... Quer dizer, esse é um grande problema, né, de comunicadores. Porque a comunicação é óbvio que é falar. Tu fica famoso, tu vira o maior comunicador do Brasil, tu é sabe, sei lá, pessoas que dominam a arte, assim. Eu posso citar aqui, vou citar os 5 maiores do Brasil, tá? Vamos lá. Hebe Camargo, Silvio Santos, Chacrinha, Faustão e... Cita tu um, hein? Que vem na tua cabeça. Comunicador, grande comunicador. O Ratinho. Xuxa. Boa. Xuxa. Boa. Baita exemplo. O que eles são? Faladores. Certo? A arte deles de comunicação veio ao falar. Né? Aí tu começa a ver que tu não é dessa turma. Né? Então, eu vou ter que achar outro jeito. Aí nascem os filhos. Não tem como criar criança sem ouvir as crianças. Em todos os sentidos. Sensoriais e auditivos, né? Aí tu começa a entender que isso começa... Aí eu começo a entender... Não, calma só um pouquinho, eu vou começar a ouvir mais. Vou fazer um exercício hoje no timeline. Eu vou fazer uma entrevista lá, aí eu falo pra Kelly, pro Davi, eu vou escutar mais hoje, galera, não sei o que eles ficam dando risada na minha cara, aí eu faço uma pergunta e aí eu não interrompo, tá falando uma coisa absurda, espera falar, mas deixa eu trazer um outro ponto. Muda totalmente o jeito que a outra pessoa fala. Ela estava preparada para uma guerra, porque ela sabia que era um tema polêmico. Sim. E eu não tô com nenhuma arma levantada. Eu deixei ela falar, aí eu sei o quê, blá, 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 eu boto outro ponto de vista. Olha, eu estava procurando aqui, e até esse é um tema que eu estava pesquisando antes da entrevista, eu não achei nenhum estudo científico que comprove isso, assim. É baseado em quê? Sabe? Aí porque a gente tem uma como é que é a palavra? Uma ansiedade, talvez, de achar que a audiência não está notando que o que está sendo falado talvez não tenha pé e cabeça. A audiência é muito mais sagaz do que a gente pensa. Eu não preciso desenhar para a audiência que aquilo ali foi um absurdo. Eu posso fazer com muita educação, depois da pessoa falar uma pergunta que demonstrou claramente que não tem nenhum amparo científico aquilo que está sendo falado. Eu estou pegando um exemplo só, tá? Ou, às vezes são pontos de vista. E nem tudo precisa ter. Exatamente. Mas o ponto de vista tem que ter fundamento, né? Então eu parei de bater boca com os entrevistados e deixar eles de maneira mais escancarada, aberto para o público decidir. Deixa eu falar. É o que eu faço no pós-entrevista, sabe? Eu não concordo com o que está sendo falado. E não interessa. O que interessa, claro, eu ter discernimento, que ali daqui a pouco tem uma coisa que pode ser uma coisa até perigosa, né? E aí eu deixar claro, com uma pergunta educada, sabe? Que aquilo ali talvez não tenha nenhum amparo, né? De verdade, ou de... Porque a verdade é uma coisa bem complicada, né? Melhorou tudo. Melhorou o meu casamento, melhorou a minha relação com meus amigos, melhorou a minha participação em grupos de WhatsApp, melhorou eu nas redes sociais, né? Melhorou o meu lidar com os filhos.
O ato de ouvir é um ato de paciência, né? Resolver uma bronca com meu filho sem ser duro, gritar, né? E com conversa, são uns 10 minutinhos a mais. Mas eu acho que esses 10 minutinhos a mais vai me dar mais tempo na próxima discussão. Ele vai estar mais preparado, ele vai entender que eu sou uma pessoa mais serena. Que consegue sabe? ouvir. Que também. consegue ouvir. Começou em casa isso aí, né? E aí foi pro meu emprego, eu comecei a ver que isso é muito mais legal. As pessoas começaram... Teve uma coisa muito engraçada. É incrível como a audiência saca, né? Um dia um cara deixou um comentário assim: Potter, tu tá falando menos, né? E é incrível como tu tá mais inteligente. Tipo assim, na real foi uma crítica, sabe? Tu é muito silenciado, tu é extremamente E inteligente. eu fiquei, assim, enormemente feliz porque alguém tinha sacado que eu tava realmente mais silencioso, assim, sabe? E não dava pra ir pra rádio meditar, né? Eu tinha que perguntar, eu tinha que conversar com meus colegas de talk show ou de programa de entrevistas, assim. Eu não tinha como ficar em silêncio, entendeu? Não é o Haaland vibrando gol, né? Não, ali eu tenho que falar. É só ser mais sereno, sabe? E isso começou a me dar ganho. Aí a minha palestra era sobre mudanças. Eu, não, cara, isso aqui tá... não, aí alguém notou isso e me chamou para um TEDx em Caxias. E sobre o quê que tu quer que eu fale? Eu quero que tu fale sobre escuta. E eu, ok, então tá. Aí eu desenvolvi um texto lá, tá lá, o TEDx, sobre escuta. E aí do TEDx, assim, não, aqui tá a minha nova palestra. Porque isso aqui tá pegando muito minha vida real. E aí eu desenvolvi uma palestra sobre escuta. Que é um ser vivo, né? Essa delícia da palestra. Tu não faz um PowerPoint, fecha ele e fica 2 anos com ele. Não, tu vai mudando, isso aqui vai ser melhor. Puta, eu li isso aqui se encaixa muito mais pra contar aquela parte da história, sabe? Tu tem um esqueleto, assim, o esqueleto da palestra sobre ouvir eu vou mostrar o quanto as tecnologias mudam e moldam a nossa vida e o quanto a gente tem que prestar atenção nelas. E eu trago exemplos de mundos que prestaram atenção e não prestaram. Aí depois eu vou para ouvir o outro, que é essencial. Não tem como eu trabalhar sem ouvir o outro, não tem como eu crescer sem ouvir o outro. Nada foi feito sozinho, então tudo é uma colaboração. E depois a pessoa mais importante da nossa vida que é a gente, né? E tudo isso usa exemplos, histórias. Eu vou contando um selecionado de histórias, assim, para chegar numa moral que é, galera, né? É isso. Desculpa aí. Né? Eu sou um gênio. Beleza, vai ficar sozinho aí, não tem o que fazer. Mas as pessoas mais inteligentes que eu conheço são as que mais ouvem do que falam, né? As pessoas que são muito inteligentes, elas normalmente não precisam expressar sua opinião em tudo, né? Elas não precisam dar o pitaco. Porque não, na real, né? A gente Elas sabe ouvem. muito pouco, né? Muito pouco. Eu lembro que eu vi uma vez um treinador de futebol assim, pô, esse dia eu tava escutando o programa, eu não posso falar o nome dele. E ele assim, cara, tu errou todas as tuas opiniões. E tu sabe por que tu errou? Não é porque tu tem maldade. É que tu estava tentando acertar. Tu errou porque faltava informação. Como tu não tinha essa informação, era me dar a informação. Era impossível tu chegar no caminho correto. E como é bom quando alguém fala, né? Que a gente consegue... Aí o que eu faço? Ele assim, cara, assim, eu não sou comunicador é tu, entendeu? Eu só tô te falando que a tua opinião estava errada porque tu não tinha informação. A informação é essa, tá aqui, eu posso te mandar no WhatsApp prints da conversa que eu tive com ele, uma coisa sobre futebol, né? Aí ele mandou e eu fico assim, meu Deus do céu, eu tava muito errado. Aí no outro dia, baseado em informação, eu disse, eu quero retificar uma opinião que eu dei ontem. Ela estava completamente errada porque eu tenho uma nova informação. A nova informação é essa. Quer dizer, não é uma nova informação, é a informação que decidia aquela treta. Sim. Ali, né? Que tu não tinha. Que eu não tinha, né? Então eu faço o seguinte, não fala. Aí, como é que eu comecei a fazer no ar? Eu comecei, olha, cara, eu não tenho certeza disso. Então, pode ser isso ou aquilo. Eu acredito que pelo histórico do jogador, do treinador, né, a gente vai se encaixar mais nisso aqui, sabe? Aí os caras, os atores começam a te mandar mensagem. Sabe? Isso na política também, sabe? Gente muito grande da política começa a te mandar mensagem. Sabe? A Kelly fala assim, o ministro pediu teu telefone. E como deve ser difícil isso pra ti, né? Porque tu tá ali, tem muita gente te ouvindo. E a tua opinião, com certeza, direciona muitas pessoas. Tu não tem noção dessa dimensão. Tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Tem coisas que só o tempo vai te dar, né? E tem coisas que tu só vai ter uma resposta depois de muito tempo. Eu lembro 2 colegas meus lá da Gaúcha, né? O Marco e o Gabardo deram a informação que o Soares queria sair do Grêmio. Aí, o Soares e alguns diretores do Grêmio começam a dizer que não.
E os caras começam a apanhar. Quiseram fazer uma crise no Grêmio. E nós, sabendo de toda a verdade, ouvindo os áudios de quem chegou, mandava áudio. Sim. Áudio no WhatsApp, na DM. No WhatsApp, no Instagram. Seu merda, seu não sei o quê. E vocês ouvem? Esse dava pra ouvir, assim. Esse até botei no ar, assim, sabe? Porque era tanto xingamento que eu botei no ar, assim, sabe? E eu botei no ar depois que apareceu. Eu guardei. Ali eu não sou esse cara, assim. Mas Sim. isso eu é. Sim. O cara chegava, meus filhos, Até não sei o porque quê. tu sabia que era uma questão de tempo. Aí eu botei. Vamos ouvir aqui, dei o nome do cara. Botei. E envolvia também a tua credibilidade, né? De alguma forma. Então eu falei, agora eu preciso mostrar que... Era uma questão de amizade também, porque eu sabia que os caras estavam apanhando, eu sabia que eles tinham razão, e eles não podiam muito... Aí sabe qual foi a primeira pessoa pública a falar isso devagarinho? O Renato. Renato Portaluppi começou a falar. Olha, eu acho melhor vocês pararem de bater nos repórteres que falaram isso aí, porque tem verdade ali. Aí a torcida do Grêmio começou a acalmar. Em outro sabe? momento. E aí depois, aí o Salles começou a fazer gol, né? Decidiu ficar e disse, não, eu quero ir na metade do ano. Na metade agora, depois do semestre, eu vou ficar aqui. Ele ficou, não jogou uma partida contra o Bahia. Diz que o joelho dele estava horrível. O Salles estava jogando até ontem. É. Impressionante como o joelho dele melhorou, né? Mas eu só estou trazendo isso para ver o quanto é importante tá escutando, tá ancorado em coisas. Por isso que é legal tu calar a boca, sabe? Porque é engraçado eu estar falando assim, porque eu tô falando há 1 hora mais ou menos, sem falar, não, né? Sem parar de falar, né? Mas eu digo assim, eu digo cala a boca e em situações que você não tem a mínima ideia, entendeu? Sim. Então claro que eu virei mais inteligente, porque agora eu pergunto. Né? Agora, os meus conteúdos são muito mais de pergunta do que alguma entrega. Assim. E mesmo quando eu entrego um vídeo que eu gravo ali na minha casa e boto no Instagram, por exemplo, eu tô mais cuidadoso, assim, sabe? Eu tô mais... E isso, o público nota isso. O público entende que isso é uma sagacidade, de alguma maneira, sabe? É perceptível. E no meu conteúdo isso faz um bem danado, né? Imagina, parei de cagar regra. Quer dizer, tô cagando menos regra, né? Na real. Mas é muito legal. E te ouvir na palestra que tu fala sobre isso... É interessante a gente estar ali ouvindo, porque, de certa forma, tu fica calado, ouvindo. São 50 minutos de um cara só falando. Ele está falando e a gente exercitando o poder da escuta. Como a gente faz quando lê um livro, de alguma forma. Que é o melhor de todos, né? Tá ouvindo uma história. De alguma forma... Tu precisa de silêncio, precisa de concentração, não sei, quando eu ouço um livro, quando eu leio um livro, eu ouço, de certa forma. Porque o mundo à volta não está acontecendo. Está ali. Quando tu está lá em cima do palco, com certeza o mundo à volta de quem está ouvindo também não está acontecendo. A pessoa está ali, está levando para a vida. Então eu acho muito legal isso. E eu acho mais incrível é porque a pessoa sai dali ainda querendo te ouvir. Mais um pouco. Eu quero um pouquinho mais no Potter. Aí vai lá no teus podcasts, no YouTube, na rede social, que tu tem até um com a Marcela, né? Que eu acho muito engraçado. O consultório sentimental, né? O consultório sentimental é muito engraçado. As pessoas levam a sério ele também tem que ouvir. Ele também tem que ouvir bastante. Mas é muito legal. Potter. Acabou? Nem sei o que dizer. Não, por mim eu ficava aqui até amanhã, a gente falando sobre isso tudo. Mas eu tô amando assistir, acompanhar a tua transição de carreira. Não podia deixar de trazer, porque eu me identifiquei muito, eu acho que isso acontece muito, o público se conecta. Eu sou teu público também. Também aconteceu comigo, eu também fiz transição de carreira, foi planejado, levei alguns anos para conseguir fazer pé no chão, sabe? Contas apagaram, dá para sair de uma profissão e vir para outra e achar, vou mergulhar. Não, a coisa foi acontecendo e agora eu tô fazendo outra transição dentro da carreira também, ainda falando sobre o mesmo assunto, mas me conecto muito contigo. Obrigada, mas eu queria que tu deixasse aquele recadinho assim para quem tá pensando em fazer uma transição. Talvez dentro da própria carreira, como tu mesmo está fazendo, ou talvez mudar completamente. O que tu diria para essas pessoas? Pois é uma coisa muito pessoal, né? Ouçam. É uma coisa muito pessoal, assim, mas eu acho que nenhuma transição é de domingo para segunda, né? Eu acho que a gente tem que ouvir muito a gente mesmo, assim, sabe? Sentir como é que as coisas estão indo, né? Por exemplo, assim, a minha transição de carreira, ela aconteceu muito internamente na empresa que eu trabalhava, que é uma empresa muito grande. E ela possibilitou isso. Ela sempre deixou que eu fosse para um outro cantinho da empresa, que eu fizesse uma outra coisa. Eu fui a primeira pessoa de entretenimento aí para a Copa do Mundo em 2010 da RBS. Antes iam só jornalistas esportivos, né? Ou um grande colunista como Santana. E aí, não, vamos levar alguém na Atlântica aí. Eu fui a primeira pessoa aí. E isso abriu portas para um monte de gente vir depois. E eu fico muito feliz com isso, assim, porque eu também já estava perambulando por outros mundos ali, sabe? Eu tava lá entregando um programa de humor, mas eu também tinha um programa de futebol.
Já estava começando a namorar os podcasts, que era uma coisa fácil. Eu acho que ir fazendo as coisas, assim, sabe? E testando coisas. Eu acho que a gente sempre tem que guardar, para quem pode, na carreira, fazer uma coisa que não vai ser remunerada e que tu vai te testar. Eu acho que dá para sempre ter 1 horinha por semana, 2 ou 3, e aquilo ir daqui a pouco crescendo. Tu vai, opa, isso aqui tá legal demais. Porque eu acho que isso aqui também me ajudava no ar, entendeu? Os podcasts me ajudaram muito no Timeline, no Bola nas Costas, no Pretinho Básico, no Sala de Redação, nos programas mesmo, né? Eles me ajudavam assim, porque ali eu testava outros assuntos, eu me informava. Tinha uma época que eu fazia um podcast sobre política americana, sobre moda, sobre esportes americanos, sobre história. Imagina o quanto isso me dava. Sim. E semanalmente. E isso é pra ti, não é Pra pro mim. emprego, né? Isso Exatamente. O conteúdo sempre tem que ser entregue primeiro pra ti. Exato. Se tu não adorar estar aqui conversando com alguém, ninguém vai adorar. Né? E se não tiver ninguém assistindo, azar, tu tá adorando fazer. Eu tô amando fazer. Sabe? É isso que interessa. Conteúdo, É ser a primeira feliz no pessoa processo. eu tenho que entregar conteúdo pra mim, né? Ninguém viu o primeiro vídeo do Felipe Neto e da exato. Virgínia. Ninguém viu. Ninguém viu. Só que eles gravaram o segundo, e gravaram o terceiro, e gravaram o quarto, porque eles queriam gravar. Então, acho que a transição, a gente tem que ter um poder de observação disso, mas não tem transição sem ser testada antes. É impossível. Claro, porque tem uma questão de grana que é muito importante. Vida real pra galera, né? Claro, claro. Cara, não tem como. Se tu é um milionário ou uma milionária, centenas de milhões de reais, é muito mais fácil fazer uma transição, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo, acho que é com calma e as coisas indo. E acho que tá acabando a fita. Tem que acabar. Né? É isso, né? Tá acabando a fita, não tá acabando nosso tempo. Walter, obrigada, Valeu. Adorei. Vem de novo. Volto, só me chamar. Vamos? Tchau, Tem tchau. muito assunto. Beijo.